Cidade FM, no combate ao coronavírus. A gente abre espaço para informação e prestação de serviço. Começa agora mais uma cobertura especial do jornalismo da Cidade FM sobre a pandemia de coronavírus. Os assuntos que vão ser destaque nesta quinta-feira, você ouve agora na nossa programação. Comigo mais uma vez, Luciano Veiga, bom dia. Bom dia, Tiago Sório, bom dia a todos os amigos acompanhando a Cidade FM nessa manhã de quinta-feira. Estamos ao vivo também no Facebook, na nossa live. Acesse agora, assista, tem som e imagem para você acompanhar essa cobertura, facebook.com/Rádio Cidade Itu. Bom dia ao pessoal que já está conectado com a gente aí, acompanhando a nossa programação. E olha, subiu para 4 a quantidade de pessoas com coronavírus em Salto. Também aumentou o número de mortes suspeitas na cidade. Você tem informações sobre o assunto, Luciano? A prefeitura confirmou ontem mais um caso de Covid-19, um paciente de 57 anos que está internado. Ao todo, agora a cidade tem 4 pessoas infectadas, Tiago. Além disso, tem 51 casos que aguardam resultados. A prefeitura informou também que investiga 3 mortes suspeitas por coronavírus, sendo que um dos pacientes era morador de Itu e outros 2 moravam na cidade de Salto. Diminuiu o número de mortes suspeitas por Covid-19 em Itu. Ontem o Instituto Adolfo Lutz descartou aí um óbito que estava em investigação. Houve mais alguma atualização aqui na cidade, Luciano? Além do descarte, de um óbito, eram 8, caiu para 7, agora são 7 óbitos suspeitos. A Secretaria Municipal de Saúde atualizou ontem os números da Covid-19. Itu continua com 3 casos confirmados. São 25 casos descartados através de resultados negativos de exames até agora. Os casos que aguardam resultados são 53, sendo que 5 casos suspeitos estão em internação, Tiago, internação clínica, e mais 5 internados na UTI. Portanto, notícia boa, caíram de 8 para 7 aí o número de óbitos suspeitos por Covid em Itu. Sorocaba já registra mais de 30 casos confirmados de coronavírus. O novo boletim epidemiológico também mostra que outra morte considerada suspeita foi descartada. Então, além de Itu, Sorocaba também, né? Exatamente. Os óbitos em investigação diminuíram para 17, mais uma morte descartada. O número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 82 no geral na cidade de Sorocaba. Mas a cidade registrou mais 5 novos casos confirmados de coronavírus. Com isso, já são 31 casos confirmados na cidade. Desse total, 6 estão internados, sendo 4 em UTI e 22 já se recuperaram. Subiu também o número dos recuperados aí. Além disso, 3 óbitos foram registrados por conta da doença na cidade de Sorocaba, Tiago. Boa notícia com relação a essa quantidade de pessoas que já se recuperaram. Que bom, né? Tem o lado negativo dessa história, as pessoas contaminadas pela doença, mas também o lado positivo aí que depois da contaminação, acabam aí tendo essa sobrevida, acabam voltando a ficar tudo bem depois desse período aí de isolamento social. Bom, caiu para 13 o número de pacientes com suspeita de coronavírus em Porto Feliz. Os outros 7 casos que constavam no boletim de ontem tiveram resultados negativos para a doença, Luciano. Exatamente, também notícia boa para a população de Porto Feliz, Caiu, sim, portanto, de 20 para 13 o número de casos suspeitos. Todos os suspeitos estão sendo monitorados, estão em isolamento. O município de Porto Feliz tem 1 caso suspeito em internação clínica e 2 na UTI. A prefeitura divulgou ontem que a cidade segue sem alteração no número de casos confirmados de coronavírus. Até o momento são 5 pessoas infectadas. Em Indaiatuba tem mais um paciente com suspeita de Covid-19 na UTI e outros 2 em internação clínica. E a quantidade de casos confirmados, teve alguma alteração? São 11 casos confirmados, mesmo número de ontem. Indaiatuba segue com 11 casos confirmados. No total, 108 casos suspeitos estão aguardando resultados de exames, incluindo 9 pacientes internados em UTI e 3 em internação clínica. 41 casos já foram descartados em Indaiatuba e 5 óbitos por suspeita de Covid-19 estão aguardando o resultado de exames, Tiago. Pois é, bastante gente ainda nessa fila de espera, aguardando o resultado para saber se está ou não com a Covid-19. Bom, em Jundiaí, a prefeitura divulgou que há mais 2 pessoas infectadas com a doença. Agora já são quantas no total?
Mais 2 casos, né, em Jundiaí. Até o momento a cidade tem 32 casos confirmados e 2 mortes por Covid-19. Além disso, Jundiaí tem 179 casos suspeitos, são 18 mortes sendo investigadas também por Covid-19 na cidade de Jundiaí. E nas outras cidades da região, Cabreúva, Votorantim, tem informações de lá? Cabreúva, o último boletim que a gente tem ainda informa 16 casos suspeitos. Votorantim tem 3 casos confirmados da doença. A cidade de Votorantim registra 32 pessoas com suspeita da doença que estão sob investigação e 5 mortes suspeitas. Thiago. Brasil, São Paulo, como que anda a situação? Soube que o país registrou um novo recorde na quantidade de mortes nas últimas 24 horas. Exatamente, os números não param de subir. O Ministério da Saúde divulgou ontem que o Brasil tem 800 mortes e 15.927 casos confirmados do novo coronavírus. O aumento no número de mortes foi de 133 nas últimas 24 horas. O estado de São Paulo continua sendo o epicentro do vírus no Brasil. De acordo com os dados mais recentes, o estado tem 428 mortes, 6.078 casos. O Rio de Janeiro tem 106 óbitos e quase 2.000 casos confirmados. Portanto, os números não param de subir. A gente reforça sempre aqui a importância de seguir as orientações do Ministério da Saúde, seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, permanecer em casa neste momento de quarentena, principalmente agora, né? Amanhã é Sexta-feira Santa, aí temos a Páscoa, então evite as reuniões familiares que normalmente acontecem. Gente, é por um período curto, a gente pelo menos espera que seja um período curto, né, Thiago? Sim. Essa crise que estamos passando e que logo, logo todos possamos novamente nos reunir em família, aí o pessoal que gosta de fazer churrasco, comemorar, aí sim à vontade, mas não é porque é feriado, não é porque é Sexta-feira Santa que a gente vai relaxar. Tem que seguir aí as regras da quarentena que é imposta no estado de São Paulo e outros estados Brasil afora. O que chama a atenção, São Paulo tem um pouco mais de 400 mortes. 428 mortes no estado de São Paulo. Tá, sendo que a previsão do governo do estado é que até segunda-feira ocorram 1.500. 1.300 ou 1.300. Tá. Com a quarentena, né? Isso, com a quarentena. Claro que é uma previsão, não é uma certeza. Ninguém também está prevendo que a pessoa vai morrer ou não. Mas é assustador. Isso é de acordo com estatísticas e as Sim. pessoas que estão internadas, né? Isso, então, levando em consideração esses números, nós estamos em 400. Para chegar aí nas 1.300, são 900 mortes a mais. Ou seja, hoje é quinta, de quinta para segunda tem só mais alguns dias. Então é assustador, é importante a gente redobrar a atenção aí, seguir as determinações dos órgãos de saúde, manter o isolamento social para evitar, para que, de fato, essa previsão aí do governo do estado não se confirme. Né, Lembrando, Thiago, que agora foi mudado o esquema dos exames, né? Foi liberado para as regionais, vamos dizer assim. Tem o Instituto Adolfo Lutz em Sorocaba que vai passar a realizar os exames também. E alguns outros institutos, Instituto Fleury, alguns outros institutos em algumas regionais do estado de São Paulo, inclusive Campinas, né? E na própria capital. Então, há uma previsão de que se diminua o prazo para conclusão dos exames de 2 semanas para apenas 48 horas. Com isso, os números tendem a subir, Sim. porque existem nessa fila 17 mil exames esperando só no estado de São Paulo. Então, há uma previsão de que pelo menos 9 mil exames sejam feitos até a próxima terça ou quarta-feira. E a previsão desses números do Instituto Adolfo Lutz é de cerca de 1.300 casos novos no estado de São Paulo até segunda, se enquadram nesses exames que estão para serem feitos. Muito bem. 8h12, estamos ao vivo com mais uma cobertura especial do jornalismo da Cidade FM, atualizando os casos confirmados e suspeitos de Covid-19 em toda a região e todas as ações, tudo aquilo que pode impactar esta quinta-feira. Todas as informações aí que de relevância você ouve aqui na nossa programação. E olha, em um novo pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro pediu que a população volte ao trabalho e afirmou que as medidas de isolamento social são de responsabilidade dos governadores, Luciano.
Dar uma passadinha rapidinho, né, pelo pronunciamento do presidente. Afirmou ontem, durante seu pronunciamento em rede nacional, melhor dizendo, de rádio e televisão, que é dos governadores essa responsabilidade exclusiva das medidas de isolamento social motivadas pela pandemia do coronavírus. Ele já mudou o discurso, né, Thiago? Porque há uma semana, nem há uma semana, pouco antes daquele entrave com o ministro Mandetta, ele havia dito em entrevista à Rádio Jovem Pan em São Paulo que já estava com o decreto pronto e a caneta estava coçando na mão para ele assinar o decreto para que voltasse todo o comércio. Enfim, ele já muda um pouco o tom do discurso aí. Diz ter certeza que a grande maioria da população quer voltar a trabalhar e que essa é a orientação dada a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da Saúde. Foi o 5º pronunciamento do presidente Bolsonaro na TV sobre a crise do coronavírus. Novamente houve panelaço, inclusive em Itu. Olha só. Bom, ainda sobre o pronunciamento do presidente, sobre ele pedir que a população volte ao trabalho, ontem, um pouco mais cedo de ser divulgado o pronunciamento, o Supremo Tribunal Federal divulgou que o governo federal não tem o poder de derrubar a determinação dos governadores. Uma liminar foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes, impedindo que o presidente, então, obrigasse, determinando que as pessoas voltassem ao trabalho. É uma opinião dele, que você mesmo disse, em entrevista o presidente falou que havia já um decreto, né, pronto aí para que fosse despachado e tudo mais, mas pelas informações que a gente apurou, o ministro Alexandre de Moraes baixou uma liminar proibindo que o governo federal tenha poder, né, para derrubar aí as determinações de isolamento social imposta pelos governadores. 8h14, seguimos ao vivo também com nossa live no Facebook, com som e imagem para você acompanhar essa cobertura. Curta, compartilhe, comente as nossas postagens aí, fique à vontade para mandar o seu recado também. E tem muita gente por aí, né, Luciano? Bastante gente participando. Vitor Batista, bom dia, amigos da Rádio Cidade de Itu. A Cíntia Ferrari também. Flávia Rodrigues, a Vilma Souza fazendo aqui um desabafo também na nossa postagem. O Célio Matos está curtindo. Nelson Roberto Ribeiro. Gislene Bembrive, Sônia Silveira, do Potiguara. Bom dia, Potiguara. A Rosilene Azevedo, o Alexandre Capelato e Viviane Capelato. Bom dia, Tiago. Bom dia, Luciano. Deus abençoe o dia de vocês. Um grande abraço, Alexandre e Viviane. O Reinaldo Neto, bom dia. Dentro do possível, divulgação de arrecadação de alimentos e material de higiene está acontecendo, né, Tiago? No estacionamento da Prefeitura de Itu, das 8 da manhã às 5 da tarde. Você encontra todos os dados nas nossas redes sociais, só procurar Rádio Cidade de Itu no Facebook ou no Instagram, tem lá o que a Prefeitura está arrecadando e, claro, uma bela iniciativa da Prefeitura de Itu, e você tem que participar, se você puder, 1 quilo de alimento que seja, um fardinho de rolo de papel higiênico, né? Ou algum produto de limpeza e de higiene, colabore você também. A Juliana Silveira também está aqui acompanhando a gente. O Alvarino Percum, quem mais aqui? A Fernanda Garcia, Magna Edir Eusébio, bom dia, tá no Bom Viver. Marcos Aurélio, bom dia também a todo esse pessoal acompanhando a nossa live no Facebook, Thiago. Pois é, grande audiência no rádio e também na internet. Acesse lá facebook.com/Rádio Cidade Itu. Cidade FM, no combate ao coronavírus. Hora de informação, 8h21 agora, estamos de volta, abrindo espaço para informação e prestação de serviço aqui dentro do Show da Manhã, tudo sobre a pandemia de coronavírus e os outros assuntos que vão circular ao longo deste dia. Tem uma atualização aí, Luciano, sobre as secretarias estaduais de saúde, os números confirmados da doença? Até a tarde de ontem, no final da tarde de ontem, segundo o boletim do Ministério, eram 800 mortes por coronavírus. As secretarias continuam atualizando, né, Tiago, durante a noite e no início da manhã. E a última atualização agora das secretarias estaduais, na manhã de hoje, as mortes pela Covid-19 passam de 820, ou seja, mais 20 casos de ontem à tarde para agora de manhã. E os casos confirmados de Covid-19 passam de 16.200 em todo o Brasil, Thiago.
Muito bem. Com a queda no estoque dos hemocentros, uma campanha para a doação de sangue será realizada em Salto neste final de semana. Aonde que vai ser exatamente? Quem que pode participar, Luciano? Se a gente pede sempre aqui, né, para o pessoal colaborar, doando alimentos, né, na campanha que a Prefeitura de Itu está fazendo, por exemplo, Salto também fazendo, algumas empresas doando álcool em gel, Sim. doando máscaras, doando mantimentos. É importantíssimo que você participe, até porque muitas pessoas estão precisando neste momento. Também é importante que você participe da doação de sangue, né? A Prefeitura de Salto realiza neste sábado essa campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro da Unicamp e o Hospital Municipal Montserrat. A campanha vai ser no Centro Integrado de Saúde da Mulher, Tiago, o CISME, que fica ali na Rua Oceania, número 124, no Jardim Celane, das 9 da manhã ao meio-dia, com limite de atendimento para 100 doadores, tá? Neste momento a campanha é necessária justamente pela baixa aí nos estoques de bolsas de sangue. A Secretaria reforçou que a equipe estará organizada para receber a população e direcionar os fluxos, evitando assim as aglomerações, respeitando o distanciamento. Então, claro, também a higiene. Importante, se você tiver condições, puder, você de Itu, de Cabreúva, de Porto Feliz, de Indaiatuba, das cidades da região mesmo, né? É pertinho. Então, dê um pulo, ajude. Neste caso, é uma necessidade que você saia de casa, né? Apenas em casos necessários e, claro, com todo o cuidado, com toda a higiene possível. Então, se você tiver condições, entre em contato aí com a Prefeitura de Salto para fazer também a sua doação. Bacana, é uma causa nobre, vai salvar vidas e com certeza vai custar tão pouco para você, né? Com certeza. Alguns litros de sangue aí, enfim, que vai ajudar tanta gente, sem dúvida. 8h24, olha, quase 27 milhões de brasileiros já se cadastraram para receber o auxílio emergencial que será pago aí pelo governo aos trabalhadores informais, Luciano. Exatamente um dia, né? Praticamente após o início do cadastramento, 26 milhões e 600 mil pessoas já haviam se inscritos aí no programa de auxílio emergencial de até R$600 até as 8 da noite de ontem, segundo informações do governo federal e da Caixa Econômica Federal. Além disso, já foram feitos mais de 217 milhões de acessos aos sites do programa e 22 milhões e meio de downloads do aplicativo. O auxílio emergencial, né, que vai pagar R$600 aos trabalhadores informais, aos microempreendedores individuais e desempregados e contribuintes individuais do INSS durante os 3 meses. Na nossa página também no Facebook, no Instagram, tem lá todos os detalhes, tem os links para você baixar os aplicativos no seu celular, tem o link para você ir direto ao site e, claro, você encontra também nas páginas oficiais ali um tutorial, né, explicando como fazer o cadastro caso você ainda não tenha feito. Lembrando que os pagamentos se iniciam nesta quinta-feira para quem já estava cadastrado no CAD único aí do governo federal. 8h25, um recém-nascido com Covid-19 é a vítima mais jovem no Brasil. O bebê era do Rio Grande do Norte e morreu na terça-feira. Que notícia triste, Luciano. Pois é, infelizmente a gente tem que trazer as notícias tristes também, até como forma de prevenção, como forma de conscientização para as pessoas, né, Tiago? Essa bebê, um bebê recém-nascido, na verdade, com 4 dias de vida, diagnosticado com coronavírus, morreu na terça-feira em Natal. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública ontem. Essa é a 3ª morte registrada na capital potiguar, a 11ª no Rio Grande do Norte. A Covid-19, a gente já explicou aqui várias vezes, né, tende a se desenvolver de forma mais grave em pessoas com idade acima de 60 e com outras doenças associadas, como as respiratórias e as cardíacas, né? No entanto, há pelo menos 2 casos de morte de bebê pela doença no Brasil. Na terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará confirmou a morte de uma bebê de 3 meses também. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, o bebê nasceu prematuro no dia 3, com 30 semanas de gestação, apresentou insuficiência respiratória, ficou na UTI no Natal. A pasta, porém, não informou se a criança já nasceu com o problema respiratório. Quando deu a entrada na maternidade, no dia 2, a mãe apresentava quadro de hipertensão, diabetes, obesidade e síndrome respiratória. A mãe fez o exame, está aguardando o resultado, ela encontra-se em isolamento domiciliar. E a secretaria está investigando, né, como que se deu a contaminação aí do recém-nascido.
Nesta quarta-feira, outro caso de bebê infectado pelo coronavírus foi confirmado também, só que agora na Bahia. O teste foi feito na criança recém-nascida após a mãe dela, que tinha 28 anos, morrer com a doença. Segundo o pai dessa criança, ela está isolada e sem sintomas no momento. Que situação triste, né? Em relação ao primeiro caso do bebê aí, do recém-nascido de 3 dias, leva-se em consideração também o fato de ser prematura. O recém-nascido está fraquinho, né? Ainda não tinha atingido o período necessário da gestação aí, enfim. Então já vem mais fraquinho, está mais suscetível a contrair algum tipo de problema, doença e tudo mais, e infelizmente foi acometido aí pela Covid-19. Bom, seguindo o programa, vamos lá. Um estudo feito pela Universidade Estadual Paulista aponta que Sorocaba está entre as cidades com maior risco de difusão da Covid-19, Luciano. Pois é, nós estamos sempre frequentando Sorocaba, até por causa do trabalho. Sim. E a gente não imagina, mas é isso mesmo, né? O estudo da Universidade Estadual Paulista, que mapeia a rota de dispersão do coronavírus no interior do estado, apontou 13 cidades como polos de maior risco da difusão da Covid-19. Entre elas está Sorocaba. O projeto é coordenado pelo professor Raul Guimarães, estuda a relação, entre geografia e saúde. Através desse estudo, os pesquisadores estão mapeando os casos confirmados de Covid no estado de São Paulo e estão centralizando os dados em uma plataforma. A plataforma que reúne os casos confirmados é feita pelos pesquisadores da Unesp, que estudam as rotas da dispersão do coronavírus. Além das confirmações, os gráficos retratam a taxa de mortalidade pelo vírus e resultados de pesquisas sobre a doença no Google e nas redes sociais. Através disso, o mapa identificou que os municípios considerados de maior risco para a disseminação do coronavírus no interior de São Paulo são Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Votuporanga e aqui a nossa vizinha Sorocaba. A gente percebe aí que são cidades importantes. São cidades importantes e também de um tamanho, né? Uma cidade grande, vamos dizer assim, né? Cidades com grande fluxo de pessoas regionais. Né? Acho que a única aí menor entre todos esses municípios citados deve ser Votuporanga. Mas das demais, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, enfim, São José do Rio Preto. Então são cidades com um potencial, né? Grande quantidade de habitantes, cidades de passagem. Sim, exatamente. Então tá complicada a situação e o que assusta ainda mais o fato da proximidade de Sorocaba com Itu e pessoas que vão daqui para lá e de lá para cá, enfim. Bom, segue lá. 8h30, para a gente fechar essa cobertura especial de hoje, cidades do litoral de São Paulo devem adotar medidas para evitar a circulação de turistas durante o feriado de Páscoa, Luciano. Exatamente, e tem que ser assim, porque a gente não cansa de falar aqui, as pessoas realmente não respeitam e pensam que estão de férias. As cidades da Baixada Santista resolveram se blindar aí contra turistas que pensam em descer a serra para passar o feriado de Páscoa no litoral. Todos os municípios já fiscalizam suas vias de acesso desde a decretação de quarentena feita pelo governo do estado por causa da pandemia do coronavírus, né? Pelo menos 7 cidades já tomaram aí providências contra a entrada de turistas. Guarujá, Santos, Praia Grande, Peruíbe, São Vicente, Itanhaém e Mongaguá. Guarujá, por exemplo, afirmou que vai reforçar ainda mais o controle de acesso ao município, que não permite o acesso de não moradores desde a decretação da quarentena no estado. Condutores de veículos que não morem na cidade ou não estejam indo ao município para realizar serviços essenciais, como saúde ou segurança pública, estão proibidos de entrar na cidade. Nem mesmo que tenha casa de veraneio pode atravessar o bloqueio. Aí tem algumas sanções, né? O motorista que se recusar a retornar para a cidade de origem, por exemplo, pode ter o veículo removido para o pátio municipal. O acesso às praias também está proibido, inclusive aos moradores da cidade. Santos também está vedando o ingresso de qualquer pessoa que não resida no município. Praia Grande já afirmou que vai fiscalizar o acesso à cidade pela rodovia Padre Manuel da Nóbrega. O governo municipal destacou que será solicitado o retorno para o município de origem de quem não for da cidade. Peruíbe afirmou que, juntamente com outras cidades da Baixada Santista, também vai reforçar a fiscalização na chegada da cidade por conta do feriado de Páscoa. São Vicente
as vias de entrada já estão sendo fiscalizadas. Então, as ações serão mantidas neste feriado para evitar, segundo o governo municipal, chamado turismo de um dia, né? Pessoal de outras cidades que vem para frequentar a praia. Itanhaém afirmou que os acessos à cidade serão fiscalizados com apoio da Polícia Militar também durante o feriado. Medidas aí para evitar aglomeração de pessoas também são tomadas pela Prefeitura de Mongaguá aos finais de semana, incluindo agora na Páscoa. A entrada da cidade, que fica no limite de Praia Grande, por exemplo, conta com força-tarefa de conscientização e prevenção da Covid-19. Ou seja, quase todas as cidades do litoral paulista estão proibindo a entrada de, vamos chamar assim no linguajar popular, forasteiros, né? As pessoas que não morem na cidade. Então, se você não mora na cidade, não vai a serviço essencial, não vá, que você vai voltar, pode pegar uma multa, pode ter o carro, né, muita gente pode ter o carro apreendido e levado ao pátio também, Tiago. Então fique em casa. O governador João Dória, ontem, durante a coletiva, fez um apelo à população, aos paulistas, né, para que durante o feriado de Páscoa realmente não vão para a Baixada Santista aí, e também replicou essas informações conforme você mesmo disse. Fechando assim a cobertura especial de hoje da pandemia de coronavírus, informações importantes e relevantes que com certeza aí podem impactar esta quinta-feira. Antes da gente fechar, tem um pessoal nas redes sociais interagindo com a gente, Luciano. Tem sim, a Sueli Aquino, Sônia Durães também está por aqui, Carlos Bocchini, a Cris Silva Gomes, bom dia, parabéns pela cobertura, obrigado Cris, a Elaine Aparecida também desejando bom dia, Silvia Magalhães, a Lucila Lima e o Paulinho Ferraz também por aqui. A gente está de volta amanhã, a partir das 8 da manhã, trazendo as primeiras informações do dia sobre a Covid-19 aqui na Cidade FM. Tiago. Valeu, Luciano. Um abraço para você e o show da manhã segue ao vivo até às 11.